Imagine-se sendo forçada a se casar com um rei frio e distante. Seu destino já estava traçado. Mas, ao entrar no castelo, seus olhos cruzam com um homem que não deveria desejar, o guardião do rei, o homem que protege os portões da fortaleza, mas agora, parece determinado a proteger você. O que você faria se o amor proibido se tornasse irresistível? Se cada toque, cada olhar furtivo, acendesse um desejo incontrolável? Comente agora, você escolheria a segurança do rei ou o perigo da paixão proibida? Curta, compartilhe e inscreva-se para não perder nenhum capítulo. A música solene ecoava pelos corredores de pedra do castelo, enquanto centenas de nobres observavam a noiva caminhar lentamente pelo tapete vermelho. Seus passos eram leves, quase hesitantes, mas não havia saída. A cada batida dos tambores, ela se sentia menos dona do próprio destino. Isadora Monteverdi estava prestes a se tornar rainha. Mas não por amor. Seu coração não batia forte por Henrique Lancaster, o rei do reino mais poderoso da região. Seu futuro marido era um homem frio, estrategista e calculista. Um homem que jamais olharia para ela com paixão, apenas com posse. Seu vestido branco, bordado com fios dourados, era pesado, apertado demais contra sua pele. Sentia-se sufocada. Ela não queria estar ali. Mas não havia escolha. O casamento fora arranjado desde que Isadora nascerá. Uma união política, um tratado entre reinos. Seus sentimentos não importavam. O rei Henrique Lancaster não era um homem cruel, mas também não era um homem amoroso. Governava com mãos de ferro, mantendo seu reino seguro e poderoso. O casamento para ele era apenas um detalhe. E talvez por isso, ele nem sequer olhava para sua noiva. Isadora observou o altar à sua frente. O rei estava parado, ereto, vestindo um manto de veludo azul escuro, bordado com fios dourados. Seu rosto era austero, as feições duras, sem nenhuma emoção aparente. Ele sequer sorriu quando ela parou ao seu lado. Nenhuma troca de olhares. Nenhuma palavra. O coração de Isadora apertou no peito. Ela era apenas mais um pedaço do tabuleiro dele. O sacerdote começou a falar, mas as palavras pareciam distantes. Como se sua mente tentasse fugir daquela realidade cruel. E então, ela sentiu um olhar. Forte. Intenso. Perigoso. Ela desviou os olhos para a lateral da sala e o viu. Ele estava encostado em uma das colunas de pedra, vestindo sua armadura negra e prata, observando cada detalhe da cerimônia. Arthur Fonseca. O guardião do castelo. O homem que protegia o reino com sua vida. Ele era um guerreiro treinado, um estrategista, um homem que lutara inúmeras batalhas. Seu corpo era grande, imponente, moldado pela guerra e pelo aço. Seu rosto, marcado por cicatrizes discretas, exalava força e masculinidade. Mas o que mais chamou a atenção de Isadora foi seu olhar. Cinza. Perigoso. Diferente de Henrique, os olhos de Arthur não eram vazios. Eles queimavam. E estavam fixos nela. Isadora sentiu um arrepio percorrer sua pele. Por que ele a olhava assim? Era um olhar que a despia sem tocar. Como se pudesse ver seus medos, seus pensamentos, suas incertezas. Como se soubesse que ela não queria se casar. Seu coração bateu mais forte. Ela desviou o olhar rapidamente, tentando ignorar o calor que subiu pelo seu corpo. Mas não conseguiu evitar. Sentiu-se atraída. E aquilo era errado. Muito errado. Ela estava prestes a se tornar rainha. Não podia se perder nos olhos de um homem que jamais poderia ter. O momento fatídico chegou. O sacerdote ergueu as mãos e falou as palavras que selariam seu destino. Isadora Monteverdi, aceita Henrique Lancaster como seu esposo e rei? O salão ficou em silêncio. Seu corpo gritava um anão. Seu coração implorava por liberdade. Mas seus lábios pronunciaram um assim. Baixo. Fraco. Mas suficiente. Estava feito. O rei finalmente virou-se para ela,
segurou sua mão com firmeza e colocou um anel de ouro em seu dedo. Era frio, sem sentimento algum. E então, sem emoção alguma, ele selou o casamento com um beijo seco. Nada. Nenhum arrepio. Nenhuma emoção. Nada. Mas quando Henrique se afastou, ela sentiu outro olhar sobre si. Arthur ainda estava ali. E dessa vez, seu olhar parecia mais sombrio. Mais perigoso. E completamente proibido. A festa seguiu durante horas. Nobres brindavam, dançavam, celebravam a união que fortaleceria o reino. Mas Isadora se sentia deslocada. Ela não pertencia àquele mundo. E ao olhar ao redor do salão, seus olhos encontraram Arthur mais uma vez. Ele estava parado, observando. Mas não se aproximava. Apenas mantinha-se à distância, como um caçador analisando sua presa. E então, aconteceu. O rei Henrique aproximou-se, segurou sua cintura e murmurou em seu ouvido: "Está na hora de irmos." Seu corpo ficou tenso. Era sua noite de núpcias. Ela engoliu seco, sentindo o estômago revirar. Não queria. Mas então, olhou por cima do ombro. E viu Arthur apertar os punhos. Como se estivesse segurando algo. Como se estivesse prestes a se mover. Mas não podia. Não por ela. Porque Isadora não lhe pertencia. E jamais poderia pertencer. Ou poderia. Agora que Isadora está casada com um rei que não ama, será que conseguirá resistir à presença proibida de Arthur? Comente, você acha que ela deveria aceitar seu destino ou lutar pelo que realmente deseja? O corredor parecia mais longo do que deveria. Cada passo de Isadora ecoava contra as paredes de pedra do castelo, seus pés descalços afundando levemente no tapete vermelho que levava aos aposentos reais. Seu coração batia forte, mas não de emoção. De medo. Atrás dela, o rei Henrique caminhava em silêncio. Ele não a tocava, não dizia uma palavra. Mas sua presença era avassaladora, sufocante. Ela não sabia o que esperar dele naquela noite. Seu marido. A palavra soava errada. Fria. Henrique Lancaster não era um homem cruel, mas também não era gentil. Seu olhar era calculista, suas expressões medidas. Ele falava pouco e sempre mantinha a postura de um rei que exigia respeito. Mas naquela noite, ela não era apenas sua rainha. Era sua esposa. E isso fazia cada parte de seu corpo se contrair em desconforto. A grande porta de madeira foi aberta pelos guardas. Dentro do quarto, um luxo opulento a aguardava. As paredes eram decoradas com tapeçarias bordadas a ouro, e uma lareira imensa iluminava o espaço com uma luz quente e dançante. O imenso leito real era coberto por sedas e veludos. No entanto, para Isadora, nada disso importava. A única coisa que ela sentia era o olhar de um homem sobre ela. Mas não era o olhar de Henrique. Era o olhar de Arthur. Do lado de fora, ele permanecia de pé, no final do corredor. O corpo rígido, os braços cruzados sobre a armadura, mas os olhos. Os olhos diziam tudo. Isadora não sabia o que aquilo significava. Mas por alguma razão, ela não queria entrar naquele quarto. Queria correr. Mas para onde? Para os braços de Arthur? Ridículo. Henrique dispensou os guardas com um aceno de mão, fechando a porta atrás deles. O silêncio no quarto se tornou absoluto. Ele caminhou até a mesa de vinhos e serviu-se de uma taça, tomando um gole sem pressa. Isadora sentiu o próprio corpo paralisado, as mãos entrelaçadas com força. Esperando. Mas então, ele olhou para ela. Você está tremendo. Sua voz era calma, mas sem qualquer tom de ternura. Ela abriu a boca, tentando formular uma resposta, mas não conseguiu. O rei inclinou a cabeça, avaliando-a. Então, aproximou-se lentamente. Quando seus dedos tocaram o queixo dela, Isadora se encolheu. Foi involuntário. Mas Henrique percebeu. E riu.
Não um riso debochado, nem cruel. Apenas frio. Você não quer isso, quer? Ela não respondeu. Não precisava. Henrique suspirou, afastando-se e jogando o manto sobre uma cadeira. Poupe seu medo, minha rainha. Não sou um monstro. Ela piscou, confusa. O que quer dizer? Ele virou-se de costas, caminhando até a lareira. Não me casei com você por desejo. Me casei pelo trono. Suas palavras eram diretas. Cruéis. Mas, de certo modo, um alívio. Henrique virou-se, observando-a. Você esperava romance? Ela abaixou a cabeça, sem resposta. O rei soltou um riso baixo. Eu já tenho herdeiros, Isadora. Já fiz minha parte pelo reino. Ela ergueu o olhar, confusa. Então, nós não. Ele a interrompeu. Não está noite. Henrique deu um passo à frente, mas não com intenção de se aproximar. Mas não se engane. Você ainda é minha esposa. E minha rainha. Ele pousou a taça sobre a mesa. E isso significa que tem obrigações. O frio voltou a percorrer o corpo de Isadora. Quais obrigações? Henrique deu um leve sorriso de canto. Manter as aparências. Ela apertou os punhos, sentindo uma raiva inesperada crescer dentro de si. Então é isso? Eu sou apenas um símbolo ao seu lado? Ele a observou por um longo tempo antes de responder. Sim. Simples. Direto. E isso doeu mais do que se ele a tivesse tocado naquela noite. Horas depois, Isadora estava sozinha. O rei havia deixado o quarto, indo para seus aposentos privados. Ela não conseguia dormir. Como poderia? Seu casamento, sua vida, tudo parecia uma mentira. Ela saiu da cama, abraçando a própria cintura. Caminhou até a sacada, sentindo a brisa fria da madrugada. E então, ela ouviu. Arthur estava lá embaixo, na entrada do castelo. A lua banhava sua armadura prateada com um brilho quase místico. Ele segurava a espada embainhada na lateral do corpo, olhando fixamente para algum ponto distante. Mas então, como se sentisse sua presença, virou-se. Seus olhos cinza encontraram os dela. E foi como um golpe. Ela deveria se afastar. Deveria voltar para a cama. Mas não conseguia. Seu corpo ficou imóvel, os olhos cravados nos dele. Era como se o tempo tivesse parado. Nenhuma palavra foi dita. Nenhum gesto. Mas naquele instante, algo aconteceu. Uma promessa silenciosa. Uma tentação proibida. Uma conexão que jamais deveria existir. Mas existia. E era inevitável. A madrugada já ia alta, mas o sono era um luxo que Isadora não podia se dar. Sentada na enorme cama de seu novo quarto, o frio da solidão apertava seu peito mais do que a brisa gelada que entrava pela janela. Ela era rainha, mas se sentia mais prisioneira do que nunca. O rei Henrique não voltou aos aposentos. Ela sabia que não voltaria. Seu casamento era apenas um contrato político, e agora, sua presença no castelo era uma formalidade. Mas então, por que seu coração estava tão agitado? Por que ela não conseguia tirar aquele olhar da mente? Aqueles olhos cinza intensos. O olhar de Arthur. Ela fechou os olhos, tentando afastar a lembrança da troca silenciosa que tiveram naquela noite. Mas o calor que percorreu seu corpo continuava ali. E era perigoso. Na manhã seguinte, Isadora caminhou pelos corredores do castelo com passos firmes, tentando ignorar os olhares dos servos. Ela precisava se acostumar à sua nova realidade. Ser rainha não significava ser livre. Ao chegar ao salão principal, viu que Henrique já estava sentado à mesa do café da manhã. Vestia uma túnica azul real, o rosto impassível como sempre. Bom dia, majestade. Ela quebrou o silêncio primeiro. O rei ergueu os olhos para ela e deu um leve aceno de cabeça. Sente-se.
Seu tom era seco, sem qualquer intimidade. Ela não esperava carinho, mas nem mesmo uma conversa. Sentou-se ao lado dele, e logo os criados começaram a servir pães, frutas e vinho. O silêncio era sufocante. Isadora observava Henrique de canto de olho, tentando entender se ele ao menos se importava com sua presença. Mas antes que pudesse falar algo, a grande porta do salão se abriu. E foi quando ele entrou. Arthur. Ele caminhava com a confiança de um homem que sabia exatamente quem era. Vestia sua armadura prateada, e o cabo de sua espada cintilava sob a luz que entrava pelas janelas. Havia algo selvagem nele, algo que a fazia perder o fôlego. Arthur parou a poucos passos da mesa e inclinou a cabeça em respeito ao rei. Majestade. A voz dele era grave, forte. Henrique ergueu os olhos e fez um leve gesto para que se aproximasse. Como está a segurança do castelo? Reforçada, como ordenado. Nenhum incidente na noite passada. Henrique assentiu. Ótimo. Quero que continue assim. Foi só nesse momento que Arthur olhou para Isadora. E quando o fez, o tempo pareceu parar. Ela sentiu um arrepio subir por sua espinha. Seu olhar era profundo, penetrante. Como se ele pudesse enxergar algo dentro dela que nem ela mesma compreendia. Foi apenas um segundo. Mas um segundo perigoso. Horas depois, Isadora caminhava pelos jardins do castelo. Precisava de ar. Precisava se afastar daquela atração proibida. Mas então, ela ouviu passos atrás de si. Ela se virou. E seu coração disparou. Arthur estava ali. Majestade. Ele fez uma leve reverência. Ela umedeceu os lábios, tentando ignorar a forma como seu corpo reagia à presença dele. Está me seguindo, Senhor Fonseca? Ele ergueu uma sobrancelha. A segurança da rainha é minha responsabilidade. Ela cruzou os braços. A segurança do castelo. Não a minha. Os lábios dele se curvaram em um meio sorriso. Se a rainha cair em perigo, o castelo cairá junto. O ar entre eles ficou pesado. Carregado. Ela deveria ir embora. Mas não conseguia se mover. Arthur deu um passo à frente. Você não está feliz aqui. Era uma afirmação, não uma pergunta. Ela piscou, surpresa. O que? Ele inclinou levemente a cabeça, estudando-a. Você pode enganar todos, mas não a mim. O coração de Isadora bateu forte. Cuidado com suas palavras. Tentou soar firme. Ele não recuou. O que aconteceria se eu dissesse a verdade, rainha? Ela sentiu a garganta secar. E qual seria essa verdade? Arthur segurou seu olhar. O silêncio entre eles era mais perigoso do que qualquer palavra. Até que, ele fez algo inesperado. Estendeu a mão para ela. Um toque proibido. Ela deveria recuar. Ela sabia. Mas não recuou. Seus dedos roçaram os dele. E naquele instante, tudo mudou. Foi apenas um segundo. Mas foi o suficiente para que o ar se tornasse elétrico ao redor deles. Isadora puxou a mão rapidamente, como se tivesse sido queimada. Mas o estrago já estava feito. O toque foi real. A tensão, impossível de ignorar. Ela deu um passo para trás, ofegante. Isso não pode acontecer. Arthur ficou em silêncio por um momento. E então, sorriu de lado. Você está certa. Mas o olhar dele dizia o contrário. Dizia que aquilo já havia começado. E que não havia como voltar atrás. Isadora caminhava rápido pelos corredores de pedra do castelo, o coração disparado no peito, os dedos ainda formigando pelo toque proibido que havia compartilhado com Arthur. Aquele momento jamais deveria ter acontecido. Mas aconteceu. E agora, ela não conseguia pensar em mais nada. A forma como seus dedos roçaram os dele, o calor que percorreu seu corpo, a intensidade daquele olhar cinza que parecia queimá-la por dentro.
Era errado. Mas nunca, em toda a sua vida, ela havia sentido algo tão forte. O rei Henrique jamais a tocará daquela forma. Na verdade, Henrique nunca a tocou. E talvez fosse esse o problema. A noite caiu sobre o castelo. Isadora se recusava a ficar em seus aposentos, esperando por um marido que nunca vinha. Decidiu caminhar até os jardins. A lua cheia iluminava as fontes de mármore, e a brisa fresca trazia consigo o perfume das rosas. Ela precisava de ar. Mas não estava sozinha. Ela o sentiu antes de vê-lo. O olhar. A presença. Arthur estava ali. Encostado contra uma coluna, parcialmente oculto pelas sombras. Observando-a. Ela parou, sem coragem de se aproximar. Mas ele veio até ela. E, quando falou, sua voz era baixa e rouca. Você deveria evitar estar aqui sozinha, Majestade. Isadora cruzou os braços, tentando conter a agitação dentro de si. Eu não sou prisioneira. Ele ergueu uma sobrancelha. Não? Ela sentiu a raiva crescer. O que quer dizer com isso? Arthur deu um passo à frente. Agora, estavam tão próximos que ela sentia o calor irradiando do corpo dele. Eu vi como você olhava para ele hoje. A voz dele era carregada de algo que ela não conseguiu identificar. Ciúme? Desejo? Ela engoliu em seco. E como eu olhei para ele? Arthur a fitou por um longo momento antes de responder. Como alguém que deseja ser vista. As palavras dele perfuraram seu peito. Porque eram verdadeiras. Henrique nunca a olhava. Nunca se importava. Mas Arthur a via. E agora, ela não queria mais fugir disso. O silêncio ficou pesado. Isadora sentiu o coração martelar contra as costelas. Eu não deveria estar aqui, sussurrou. Ela tentou se afastar, mas Arthur segurou seu pulso. Foi nesse instante que tudo desmoronou. O toque dele era quente, firme. Mas não agressivo. Era um pedido silencioso para que ela ficasse. E ela ficou. Os olhos cinza dele deslizaram pelos dela, e foi então que ela viu. Ele estava lutando contra algo. Contra o que sentia. Contra ela. Diga para eu ir embora, murmurou ele. O pedido foi como uma súplica. Mas Isadora não conseguia dizer. Seus lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Porque tudo o que ela queria era sentir aquele toque novamente. E então, aconteceu. O primeiro beijo. Foi rápido, intenso, proibido. A boca dele roçou contra a dela como um choque elétrico, um fogo que consumiu seu corpo inteiro em questão de segundos. Ela prendeu a respiração, sentindo as mãos dele segurarem sua cintura, puxando-a contra si. O beijo não era delicado. Era faminto. Desesperado. Como se ele também estivesse lutando contra isso há muito tempo. Os dedos dela se agarraram à túnica dele, sem controle, sem pensar. Porque finalmente, ela estava sentindo algo. Algo real. Algo que não poderia ter. Mas então, Arthur a soltou. Rápido. Como se tivesse acabado de cometer um crime. Os olhos dele estavam arregalados, cheios de culpa. Isadora tentou recuperar o fôlego, os lábios ainda formigando com o gosto dele. Mas ele já estava se afastando. Isso nunca mais pode acontecer, disse ele, a voz carregada de frustração. Isadora sentiu um aperto no peito. Arthur. Ele a interrompeu. Você é a rainha. Seu tom era frio, mas os olhos diziam o contrário. E então, ele virou-se e desapareceu na escuridão dos jardins. Deixando-a sozinha. Com o coração acelerado. Os lábios ainda quentes. E a certeza de que aquilo não acabaria ali. Porque o desejo entre eles agora era impossível de ignorar. O ar do castelo estava pesado, carregado por algo que Isadora não sabia nomear. Mas sentia.
O rei estava fora, envolvido em reuniões militares e tratados políticos. Sua ausência deveria deixá-la tranquila. Mas ela não conseguia se sentir assim. Não depois do que aconteceu nos jardins. Não depois do beijo. A lembrança do toque de Arthur queimava em sua mente. Era errado. Errado porque ela era rainha. Errado porque ele era o guardião do castelo. Errado porque, se alguém os pegasse, seria sua ruína. Mas então, por que estava ali? Sozinha. Nos corredores escuros. Procurando por ele. A tocha nas paredes projetava sombras dançantes no chão de pedra. Isadora sentia o próprio coração martelar contra as costelas. Seus dedos estavam frios, mas o calor dentro dela crescia a cada passo. O que estava fazendo? Se alguém a visse caminhando por ali naquela hora da noite. Mas ela não conseguia parar. O instinto a guiava. A necessidade de vê-lo. E então, antes que pudesse se questionar mais uma vez, parou diante da porta. O quarto dele. O guardião do castelo. Seu corpo inteiro estava tenso. Ela deveria ir embora. Mas sua mão já estava na maçaneta. E quando girou, não encontrou resistência. A porta rangeu levemente quando se abriu. O quarto era simples. Sem luxos, sem exageros. Mas ele estava lá. De costas para ela, sem armadura, apenas uma camisa de linho branca solta sobre o peito e as calças escuras. Mesmo desarmado, ainda parecia letal. Isadora sentiu a respiração falhar. Não sabia se era por vê-lo tão diferente ou pelo simples fato de que ele não se virou imediatamente. Como se soubesse que era ela. Como se estivesse esperando por isso. Você deveria estar dormindo, Majestade. A voz rouca dele fez sua pele arrepiar. Ela não respondeu. Porque não sabia o que dizer. E então, ele se virou. O olhar cinza encontrou o dela. Ali, na penumbra do quarto, ele parecia ainda mais perigoso. Mais tentador. Arthur cruzou os braços, inclinando a cabeça de leve. O que faz aqui? Ela molhou os lábios, hesitante. Eu. Diga algo. Qualquer coisa. Mas nada saía. E Arthur deu um passo à frente. Ela deveria recuar. Mas não recuou. O olhar dele se fixou nos lábios dela. E então, ela percebeu. Ele também queria. Tanto quanto ela. A tensão no quarto ficou insuportável. Arthur passou a língua pelos lábios, como se estivesse se segurando. Sabe que isso é um erro. A voz dele estava baixa, grave. Ela engoliu seco. Sei. O olhar dele escureceu. Então por que veio? Isadora não tinha uma resposta. Ou talvez tivesse. Porque queria sentir de novo. O que sentirá nos jardins. Porque nunca desejou tanto algo em sua vida. E porque, pela primeira vez, queria fazer algo apenas por si mesma. Sem política. Sem obrigações. Sem coroa. Apenas ela e ele. O silêncio entre eles era mais alto que qualquer grito. Ela sentia o próprio peito subir e descer rapidamente. Se desse um passo para trás, tudo acabaria ali. Mas então, Arthur ergueu a mão. Lentamente. Com hesitação. E tocou seu rosto. Seu polegar roçou sua bochecha. Foi um toque leve, quase reverente. Mas para Isadora, foi como fogo. Ela fechou os olhos por um instante. E quando os abriu novamente, Arthur estava ainda mais perto. O calor dele a envolvia. O cheiro amadeirado e masculino dominava seus sentidos. E então, ele falou. Me diga para parar. Ela não disse nada. Porque não queria que ele parasse. Foi rápido. A mão de Arthur deslizou para a nuca dela, e então, ele a puxou. O beijo foi diferente do primeiro. Mais intenso. Mais possessivo.
Os lábios dele se moveram sobre os dela com fome, como se precisasse daquilo tanto quanto o ar que respirava. Isadora sentiu o corpo amolecer, as mãos se agarrando ao peito dele, puxando-o para mais perto. Ele a segurou pela cintura, pressionando-a contra si. Seu corpo era duro, quente, forte. E ela queria mais. Muito mais. O beijo se tornou descontrolado. As mãos dele desceram por sua cintura, apertando-a, puxando-a ainda mais. Ela soltou um suspiro contra a boca dele. E foi isso que o fez perder o controle. Em um movimento rápido, ele a pegou no colo. Isadora sentiu o ar deixar seus pulmões quando suas costas tocaram a cama. Arthur pairou sobre ela, o olhar queimando. Diga para eu parar, repetiu ele, a voz mais rouca, mais selvagem. Ela deslizou os dedos por seu peito, sentindo os músculos tensos sob a camisa fina. Dessa vez, ela teve coragem de responder. Não pare. Os olhos dele brilharam com algo perigoso. E então, ele a tomou para si. A noite foi um misto de desejo e perdição. Cada toque. Cada suspiro. Cada vez que os corpos se encontravam, Isadora sabia que não havia mais volta. Ela pertencia a ele. E, por Deus, ele a queria. O guardião do castelo, o homem que não deveria sequer ousar olhá-la. Agora, a tinha em seus braços. A noite avançou lentamente, marcada por gemidos abafados, mãos explorando pele, bocas ávidas por mais. Foi selvagem. Foi intenso. Foi o começo do fim. Porque agora, eles não poderiam mais fingir que isso não aconteceu. Isadora, envolta nos braços fortes de Arthur, não queria que fosse diferente. Agora que Isadora se entregou completamente a Arthur, será que eles conseguirão esconder essa paixão proibida? Ou tudo está prestes a desmoronar? O sol já estava alto quando Isadora abriu os olhos. Por um instante, ela se esqueceu de tudo. Esqueceu-se do castelo. Esqueceu-se do rei. Esqueceu-se da coroa que pesava sobre sua cabeça. Mas então, sentiu o calor ao seu lado. E a lembrança atingiu seu corpo como um choque elétrico. Ela não estava sozinha. Arthur estava ali. O guardião do castelo. O homem que jamais deveria tê-la tocado. Mas tocou. E agora, não havia mais volta. A luz do sol entrava suavemente pela janela, iluminando a pele bronzeada e marcada de Arthur. Ele dormia de bruços, o lençol jogado de lado, revelando parte de suas costas largas e musculosas. A respiração dele era pesada, mas seu corpo permanecia em alerta, como se estivesse pronto para entrar em combate a qualquer instante. Isadora mordeu o lábio, observando-o. Nunca tinha visto um homem tão bruto e perfeito ao mesmo tempo. Cada cicatriz contava uma história. Cada músculo parecia feito para a guerra. Mas na noite passada, ele foi feito para ela. E ela foi dele. O peito dela subiu e desceu lentamente enquanto seu olhar deslizava pelo corpo de Arthur. Ela queria mais. Mais daquela intensidade. Mais da forma como ele a segurava. Mais da maneira como ele a fazia se sentir viva. Mas então, o medo se instalou. Porque agora, eles tinham um segredo. E se fossem descobertos, seria o fim. Ela se mexeu na cama e tentou sair devagar, mas, antes que pudesse sequer tocar o chão, uma mão forte agarrou seu pulso. O coração dela saltou no peito. Arthur estava acordado. O olhar cinza dele a prendeu no lugar. Havia algo perigoso ali. Algo intenso. E então, ele a puxou de volta. Ela caiu sobre o peito dele, engolindo um suspiro quando sentiu o calor de sua pele nua contra a dela. Onde pensa que está indo? A voz dele era rouca, grave, e fez seu ventre se contrair de desejo. Ela abriu a boca, mas não conseguiu responder. Porque ele já estava explorando seu pescoço com os lábios. Ela gemeu baixinho, fechando os olhos. Precisamos ser cuidadosos, sussurrou, mas sua voz soou fraca. Porque ela não queria parar.
Arthur soltou um riso baixo contra sua pele. Cuidado, ele a virou na cama, pressionando o corpo musculoso contra o dela. É a última coisa que quero ter com você agora. Os olhos dele estavam escuros, famintos. E, naquele instante, nada mais importou. Ela se perdeu nele novamente. Sem medo. Sem culpa. Apenas desejo. Horas depois. Isadora caminhava pelo castelo com passos rápidos, o coração ainda acelerado. Seu corpo estava marcado pela noite que teve. Cada toque, cada beijo, cada gemido abafado. Mas o medo crescia dentro dela. Ela não era estúpida. O que aconteceu entre ela e Arthur não poderia continuar. E, ao mesmo tempo, ela não queria parar. Ela chegou aos jardins, precisando de ar. Mas não estava sozinha. Majestade. Ela parou bruscamente. Arthur estava ali. Vestindo sua armadura novamente, seu rosto sério. Mas os olhos diziam outra coisa. Algo selvagem. Algo perigoso. Você está me seguindo? Ela tentou soar firme. Ele deu um passo à frente, e Isadora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quero ter certeza de que está bem. Ela engoliu seco. A presença dele era avassaladora. Ela queria odiá-lo por isso. Mas não conseguia. Porque tudo que conseguia pensar era no que fizeram na noite passada. E no quanto queria fazer de novo. Mas o perigo cercava. Naquele mesmo instante, dentro do castelo, alguém murmurava rumores. As criadas haviam notado a ausência da rainha na madrugada. Os soldados estranharam que Arthur não estivesse em seus aposentos. Os olhares começaram a se encontrar. As suspeitas começaram a surgir. E um nome foi dito em segredo. Arthur. A rainha. Isso não pode ser verdade. Mas e se fosse? O castelo era cheio de olhos e ouvidos. E o rei? O rei não era um homem paciente. No fim da tarde, Isadora estava sentada em seus aposentos, perdida em pensamentos. A porta se abriu bruscamente. Seu coração parou. Mas não era Arthur. Era Henrique. O rei Lancaster a observou com seus olhos frios. Estão falando de você. A voz dele era calma. Mas o perigo estava ali. Ela sentiu um nó na garganta. O que quer dizer? Henrique inclinou a cabeça. Minhas criadas disseram que você não dormiu em seus aposentos. O sangue dela gelou. Eu fui até os jardins. Precisava de ar. O olhar dele era penetrante. Avaliando-a. E voltou sozinha? Seu corpo inteiro ficou tenso. Se dissesse a coisa errada, tudo acabaria ali. Ela respirou fundo. Sim. Henrique segurou o queixo dela, forçando-a a encará-lo. Ela tentou não estremecer. Espero que seja verdade, Isadora. A ameaça não foi dita. Mas ela estava ali. E, naquele instante, ela soube que não estavam mais seguros. A noite caiu sobre o castelo, mas o coração de Isadora ainda batia rápido. Henrique suspeitava. Ela viu nos olhos dele. Sentiu no tom de sua voz. Ele sabia que havia algo errado. E, se suas suspeitas se confirmassem, seria o fim. O rei Lancaster não era um homem de explosões, de fúria cega. Ele era estrategista. Frio. Calculista. Se tivesse certeza, não agiria imediatamente. Ele esperaria. Ele faria dela um exemplo. E Arthur? Arthur morreria. A simples ideia fez seu estômago revirar. Ela precisava acabar com aquilo. Antes que fosse tarde. As horas passaram devagar. Isadora se mantinha em seu quarto, tentando ignorar a tensão crescente em seu peito. A lareira estava acesa, projetando sombras no teto alto, mas o frio dentro dela era insuportável. O que deveria fazer? Fugir?
Fingir? Mas, no fundo, ela sabia. Não havia mais volta. E então, ouviu 3 batidas na porta. Baixas. Discretas. Seu coração parou. Levantou-se rapidamente, atravessando o quarto com passos silenciosos. Abriu a porta. E lá estava ele. Arthur. O rosto dele estava tenso, os olhos cinza varrendo o corredor antes que ele entrasse e fechasse a porta atrás de si. Ela não sabia o que dizer. Então, ele falou primeiro. O rei suspeita. Aquelas palavras atingiram como um golpe. Eu sei. O olhar dele era sério, mas havia algo mais ali. Ele não estava apenas preocupado. Ele estava furioso. Isso precisa acabar, disse ele, firme. Isadora sentiu um aperto no peito. Ela sabia que precisava. Mas então, por que aquelas palavras doíam tanto? O silêncio se alongou. Ela baixou a cabeça, incapaz de encará-lo. Mas Arthur não esperou. Ele segurou seu rosto, forçando-a a encará-lo. Os olhos dele estavam carregados de algo perigoso. Algo desesperado. Me diga que foi um erro. A voz dele era baixa, mas carregada de algo que fez o corpo dela se arrepiar. Ela abriu a boca, mas não conseguiu dizer. Porque não foi um erro. Foi real. Foi o único momento real de sua vida. E Arthur sabia disso. Seu olhar escureceu. Ele viu a resposta no silêncio dela. Então por que está fugindo de mim? Ela mordeu o lábio, tentando conter a avalanche dentro de si. Por quê? Porque isso vai nos matar. Arthur passou a língua pelos lábios, a mandíbula rígida. Ele sabia que ela estava certa. Mas, naquele instante, ele não se importava. Ele a beijou. Dessa vez, não havia hesitação. Era um beijo desesperado, como se quisesse prendê-la naquele momento. Como se quisesse tatuar sua presença nela, para que ela nunca esquecesse. Os braços dele a puxaram para perto, colando seus corpos. Isadora sentiu o mundo girar. Os lábios dele eram quentes, exigentes. Ela não deveria retribuir. Mas retribuiu. Com a mesma urgência. Com a mesma fome. Se esse fosse o fim, ela queria que fosse assim. Nos braços dele. Os corpos se moveram pelo quarto sem pensar. Ele a ergueu, as mãos firmes segurando sua cintura. Ela se agarrou aos ombros dele, sentindo os músculos rígidos sob as mãos. Arthur a deitou sobre a cama com um único movimento, sem nunca interromper o beijo. Mas então, ele parou. O rosto dele estava a centímetros do dela. A respiração pesada. Os olhos cinza escuros, famintos. Diga para eu parar. Ela deslizou os dedos pelo rosto dele. Eu nunca vou dizer isso. Ele fechou os olhos por um instante, como se estivesse se segurando. E então, se entregou completamente. A noite foi marcada por desejo e perdição. Dessa vez, sem culpa. Sem hesitação. Os lençóis estavam amassados. Os corpos marcados. Os corações quebrados e reconstruídos entre suspiros e beijos quentes. Arthur a amava daquela forma intensa, como se soubesse que essa poderia ser a última vez. E talvez fosse. Mas o perigo não esperava. No dia seguinte, os boatos começaram a se espalhar. A rainha estava diferente. O guardião estava mais tenso. O rei Lancaster não era cego. E agora, ele queria provas. Naquela tarde, Isadora foi chamada à sala do trono. O coração dela batia frenético enquanto caminhava pelo longo corredor de tapeçarias douradas. Quando entrou, viu Henrique sentado em seu trono, os dedos tamborilando no apoio de madeira esculpida. Majestade. Ela fez uma leve reverência. O rei a observou por um longo momento antes de falar. Feche a porta. O tom dele fez um arrepio subir por sua espinha. Ela obedeceu,
e quando virou-se novamente, ele sorriu. Mas não era um sorriso amigável. Diga-me, Isadora, ele se inclinou ligeiramente para a frente. Como foi sua noite? Seu sangue gelou. Mas não podia demonstrar. Tranquila, majestade. Henrique inclinou a cabeça, avaliando-a. Então, riu baixo. Curioso. Ela manteve a expressão neutra. O que quer dizer? O olhar do rei escureceu. Apenas que meus guardas viram alguém rondando seus aposentos. Ela sentiu a garganta secar. E quem seria essa pessoa? Ele sorriu. Por que não me diz você? O medo subiu como um veneno pelo corpo dela. Henrique sabia. Ou quase sabia. Ele estava jogando. Testando. Mas ela não podia ceder. Porque, se cedesse, Arthur morreria. O silêncio entre Isadora e o rei Henrique era sufocante. A sala do trono parecia menor, as paredes de pedra apertando-se ao redor dela. Henrique continuava sentado, o olhar fixo sobre ela, um sorriso frio brincando nos lábios. Ele estava jogando. Mas esse jogo poderia custar sua vida. Isadora engoliu seco, mantendo a postura firme. Meus guardas viram movimentação incomum perto de seus aposentos esta noite, continuou o rei, cruzando os dedos sobre o colo. Mas, curiosamente, você diz que sua noite foi tranquila. Ela forçou um sorriso. Talvez tenham se enganado, majestade. Os olhos de Henrique se estreitaram. Ele não acreditava nela. Mas também não tinha provas. Ainda não. E Isadora sabia que precisava manter a compostura. Porque, se mostrasse qualquer fraqueza, seria seu fim. As horas se arrastaram após aquela conversa. O castelo estava mais pesado. O perigo, mais próximo. Os boatos cresciam. Servos cochichavam pelos corredores. Os soldados se entreolhavam, como se soubessem de algo. E Arthur? Ele evitava encontrá-la. Ela sabia que ele fazia isso por segurança. Mas isso a matava. Ela o queria perto. Queria sentir o calor dele, os braços fortes ao redor de sua cintura, os lábios quentes contra sua pele. Mas, mais do que tudo, ela queria que ele estivesse seguro. E, naquele momento, ele não estava. Naquela noite, Isadora caminhou pelos jardins, sentindo o vento fresco contra a pele. Precisava pensar. Precisava descobrir uma forma de se manter viva. Mas então, ela sentiu o olhar. A presença. Ele estava ali. Ela se virou devagar. E seus olhos encontraram os dele. Arthur. Mesmo na escuridão, ela via a intensidade do olhar cinza dele. Ele estava rígido, tenso. Mas, assim que os olhos se cruzaram, a tensão mudou. Tornou-se algo mais quente. Mais perigoso. E, de repente, ele a puxou. O choque do corpo dela contra o dele fez seu coração disparar. As mãos fortes de Arthur seguravam sua cintura, os dedos apertando sua pele por cima do vestido fino. O rei está observando você. A voz dele era um sussurro rouco. Ela segurou os ombros dele, sentindo os músculos rígidos sob seus dedos. Eu sei. Os olhos dele escureceram. Se ele descobrir. Ele não pode descobrir. Ele inspirou fundo, segurando-a ainda mais forte. Ela viu nos olhos dele. O medo. A raiva. O desejo. E então, ele a beijou. Foi um beijo diferente. Não havia apenas desejo. Havia desespero. Os lábios dele se moveram sobre os dela como se fossem uma prece. Um pedido silencioso para que aquilo nunca acabasse. Ela se entregou. Porque, naquele momento, nada mais importava. Os dedos dela deslizaram pelo cabelo dele, puxando-o para mais perto. Os braços dele a ergueram, segurando-a como se nunca mais fosse soltá-la. Mas eles não estavam sozinhos. Um barulho veio das sombras.
E então, uma voz: Majestade. O sangue de Isadora congelou. Ela se afastou de Arthur rapidamente, o coração martelando dentro do peito. Na entrada dos jardins, um dos conselheiros do rei os observava. Os olhos dele estavam arregalados. Ele viu. Ele sabia. Arthur deu um passo à frente, a mão discretamente sobre o cabo da espada. Mas Isadora levantou a mão, impedindo-o. Ela respirou fundo e virou-se para o homem. O que faz aqui a essa hora? O conselheiro engoliu em seco. O rei deseja vê-la. O coração dela deu um salto. Agora. O homem assentiu. Agora. Ela olhou para Arthur por um breve instante antes de virar-se e seguir o conselheiro de volta ao castelo. Seus pés pareciam feitos de pedra. Seu corpo inteiro tremia. Porque ela sabia. Henrique sabia. O rei estava sentado em seu trono quando Isadora entrou no salão. O olhar dele estava ainda mais frio do que antes. Feche as portas. A ordem foi dita sem emoção. O conselheiro obedeceu. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Então, finalmente, Henrique falou. Você está me traindo. Isadora sentiu o ar sumir de seus pulmões. Mas não demonstrou. Não sei do que está falando, Majestade. Os olhos do rei brilharam com algo perigoso. Não minta para mim. Ela engoliu seco. Se tem provas, apresente-as. Ele se inclinou para a frente. Ainda não as tenho. O peito dela subiu e desceu rapidamente. Ainda não. Isso significava que ele estava esperando. Espiando. Esperando que ela cometesse um erro. Ele queria pegá-la no ato. E, se conseguisse, Arthur estaria morto. Ela precisava agir rápido. Naquela mesma noite, voltou aos aposentos e escreveu um bilhete. Dobrou-o com cuidado, prendendo-o com um pequeno selo de cera. E, no dia seguinte, entregou-o a um servo de confiança. Diga ao Sr. Fonseca que há algo urgente esperando por ele na Torre Oeste. O homem assentiu e partiu. Agora, ela só precisava esperar. Esperar e rezar para que ele a encontrasse antes que fosse tarde demais. Horas depois, na Torre Oeste. A porta rangeu levemente quando Arthur entrou. Ele usava roupas escuras, sem armadura, o que tornava sua presença ainda mais perigosa. O que houve? Ele foi direto. Isadora se virou, o coração acelerado. O rei, ele sabe. Os olhos de Arthur se tornaram frios no mesmo instante. Como? Ela passou as mãos pelo rosto, sentindo a pressão esmagando seu peito. Alguém nos viu. Arthur praguejou baixo, sua mandíbula se contraindo. Eu disse que isso era perigoso. Ela deu um passo à frente. E o que quer que eu faça? Ele segurou seu rosto com as duas mãos, forçando-a a olhar para ele. Fugimos. O coração dela pulou. Fugir? Os olhos dele estavam determinados. É nossa única chance. Ela piscou, processando suas palavras. Fugir. Largar a coroa. O reino. O que aconteceria se fossem pegos? Seria a morte certa. Mas se ficassem? Seria o mesmo destino. E, pela primeira vez, Isadora percebeu que precisava escolher. O rei. Ou o homem que amava. E, no fundo, ela já sabia a resposta. Fogo agora que o rei Henrique tem quase certeza da traição, Isadora e Arthur precisam decidir, ficar e arriscar a morte ou fugir e viver esse amor proibido? A proposta de Arthur ecoava na mente de Isadora como um trovão. Fugir. Largar a coroa, abandonar o castelo e deixar para trás toda uma vida de obrigações. Parecia uma loucura. Mas havia escolha. Se ficassem, o rei Henrique não hesitaria em condená-los. E ela não deixaria Arthur morrer por sua causa. O coração de Isadora estava uma tempestade, mas a decisão já estava tomada.
Ela não era uma mulher de recuar. Não mais. Horas depois, nos corredores escuros do castelo. A noite caía silenciosa. Isadora deslizou pela passagem estreita atrás da biblioteca, o coração martelando contra o peito. Cada passo era um risco. Cada som no corredor fazia sua respiração falhar. Mas ela precisava chegar até Arthur. Ele havia prometido encontrá-la nos estábulos. De lá, cavalgaram para longe antes que o rei percebesse sua ausência. Mas o tempo era curto. Henrique não dormia tranquilo. E se descobrisse sua fuga antes do tempo, não hesitaria em selar o destino deles com sangue. Ela chegou à saída lateral do castelo, onde os túneis secretos levavam para fora dos portões principais. Mas então, sentiu uma presença. Alguém estava ali. Ela prendeu a respiração. E então, ouviu. Arthur emergiu das sombras, vestido em roupas escuras, sem armadura, apenas uma espada amarrada às costas. Ele a puxou contra si. Você conseguiu. A voz dele era um sussurro, mas havia urgência. Precisamos sair agora. Ele pegou sua mão e a puxou pelo túnel estreito. O coração dela batia rápido. Ela estava realmente fugindo. Deixando tudo para trás. E, pela primeira vez, não sentia medo. Sentia liberdade. Mas então. O pesadelo começou. Gritos ecoaram pelos corredores. Passos pesados soaram pelo chão de pedra. O cheiro de óleo queimado invadiu o ar. Eles haviam sido descobertos. Isadora prendeu a respiração. Arthur a puxou mais rápido pelo túnel, o rosto tenso. Corra! Ela obedeceu. O barulho de espadas sendo desembainhadas soou atrás deles. Ela sabia o que isso significava. Henrique havia enviado guardas. Para impedi-los. Ou para matá-los. Os estábulos estavam próximos. O som dos cavalos impacientes preenchia o ar. Arthur subiu no primeiro cavalo, puxando-a consigo. Segura e firme. Ela não hesitou. Apoiou-se contra o peito dele, sentindo os músculos rígidos enquanto ele segurava as rédeas. E então, ele estalou as rédeas. O cavalo disparou. A noite os envolveu enquanto saíam dos muros do castelo, a floresta escura à frente. Mas o som de cascos ecoando atrás deles trouxe a realidade cruel. Eles estavam sendo perseguidos. E não havia mais para onde fugir. Arthur manejava o cavalo com precisão, desviando entre as árvores enquanto as sombras dos guardas se aproximavam. Segure-se! Ele gritou, puxando a espada da bainha. Isadora sentiu o vento gelado cortar sua pele. Eles estavam cercados. O rei não havia apenas enviado guardas. Havia enviado um exército. E Henrique estava liderando-os. A visão do rei montado em um cavalo negro, espada em punho, fez Isadora sentir o sangue gelar. Henrique não estava furioso. Não estava gritando. Ele estava calmo. Como se já soubesse que tudo terminaria ali. Ele ergueu a mão. E seus soldados cercaram Isadora e Arthur. Não havia mais fuga. A lua brilhou sobre o aço das espadas. Henrique desceu do cavalo lentamente. Os olhos frios se fixaram em Arthur primeiro. Então é você. A voz dele era gélida. O homem que minha esposa escolheu. Isadora sentiu a tensão no corpo de Arthur. Ele segurou sua espada com firmeza. Se quer matá-la, terá que me matar primeiro. Henrique sorriu de lado. Oh, eu não quero matá-la. Ele olhou diretamente nos olhos de Isadora. Mas você não terá tanta sorte. O silêncio foi interrompido pelo som de espadas sendo erguidas. O rei havia dado sua sentença. E Arthur teria que lutar por sua vida. O primeiro soldado avançou. Arthur bloqueou o golpe com precisão, girando e desarmando o homem com um único movimento. Mas outro veio logo atrás. Depois outro. E mais outro. Eles eram muitos.
E Arthur, sozinho. A espada dele girava como um raio, derrubando cada um que tentava tocá-lo. Mas ele estava cansando. Isadora sabia. E Henrique sabia também. O rei Lancaster deu um passo à frente, sacando sua própria espada. Chega! Os soldados recuaram. Agora, era entre ele e Arthur. O confronto começou. Henrique avançou primeiro. Arthur bloqueou. As espadas se chocaram, faíscas voando no ar. Isadora prendeu a respiração, os dedos apertando o peito. Se Arthur perdesse, ela não podia deixar isso acontecer. Ela não deixaria. Com os olhos fixos na batalha, tomou sua decisão. Ela pegou a adaga que Arthur havia escondido em sua cintura. E, antes que Henrique pudesse prever, ela atacou. O rei não teve tempo de reagir. A lâmina cortou a lateral de seu braço, não letalmente, mas o suficiente para fazê-lo cambalear para trás. Os soldados gritaram, puxando suas armas. Mas Isadora ergueu a adaga. Se tentassem algo, ela atacaria de novo. O rosto de Henrique estava uma máscara de surpresa e fúria. Você ousa me desafiar? Isadora respirou fundo, seu peito subindo e descendo rapidamente. Eu escolhi meu destino, Henrique. Os olhos dele brilharam com um ódio silencioso. Mas então, ele fez algo inesperado. Sorriu. E abaixou a espada. Então fuja. Os soldados murmuraram, confusos. Mas Henrique continuou olhando para ela. Você não me pertence mais. Ele deu um passo atrás. Vá e nunca retorne. O choque percorreu Isadora. Isso era um truque? Mas Henrique apenas virou as costas. Se eu ver vocês de novo, não hesitarei. Os soldados abriram passagem. O coração de Isadora batia tão forte que doía. Mas ela não questionou. Pegou a mão de Arthur. E, sem olhar para trás, correram para a floresta. O vento cortava a pele de Isadora enquanto os cascos do cavalo golpeavam a terra com força, cada passo os levando para mais longe do castelo, mais longe de tudo que ela conheceu. Seu coração ainda estava disparado, não pelo medo, mas pela realidade da escolha que havia feito. Ela tinha fugido. Abandonado o trono, o castelo, o título de rainha. Agora, era apenas uma mulher ao lado do homem que amava. E não havia volta. A floresta se fechava ao redor deles. Arthur mantinha as rédeas firmes, seu corpo tensionado, como se esperasse um ataque a qualquer momento. Isadora se agarrava à cintura dele, sentindo a respiração forte e compassada do guerreiro. Por mais que tivessem conseguido fugir, o perigo ainda estava à espreita. Henrique os deixou partir, mas isso não significava que desistiu. O rei era orgulhoso. E homens orgulhosos não esquecem traições. Ela sabia que Henrique os caçaria. E se fossem encontrados, não haveria misericórdia. Depois de horas cavalgando, Arthur finalmente desacelerou o cavalo. A clareira era pequena, cercada por árvores altas e um pequeno riacho. Parecia segura. Por enquanto. Arthur desmontou primeiro, seus olhos analisando o entorno com cautela. Aqui será bom para descansarmos. Isadora desceu do cavalo com dificuldade, seus músculos doloridos da longa viagem. Ela olhou ao redor, sentindo o ar puro encher seus pulmões. Pela primeira vez, não havia muros. Não havia portões fechados. Não havia correntes invisíveis segurando-a. Ela estava livre. Mas, por algum motivo, essa liberdade a assustava tanto quanto a prisão. O silêncio entre eles era carregado. Arthur se ajoelhou perto do riacho, lavando o rosto e os braços. Isadora permaneceu parada, observando-o. Havia algo nele, algo que parecia diferente agora. Ele estava mais tenso. Mais sombrio. Como se soubesse algo que ela não sabia. Então, finalmente, ele falou. O rei não vai desistir tão fácil. A respiração dela ficou presa na garganta.
Você acha que ele já mandou homens atrás de nós? Arthur levantou os olhos para ela, o olhar cinza carregado de algo perigoso. Eu sei que sim. O frio percorreu sua espinha. Eles nunca estariam realmente seguros. A menos que Henrique morresse. Mas isso era impensável. Não era. A noite caiu devagar. Eles acenderam uma fogueira pequena, tentando manter-se aquecidos. Isadora se sentou sobre uma manta, puxando o manto mais para perto do corpo. Mas o frio não vinha apenas do vento. Vinha da incerteza. Vinha do futuro desconhecido. Ela olhou para Arthur. Ele estava sentado à sua frente, observando as chamas. Os contornos do rosto dele pareciam ainda mais marcados pela luz do fogo. Forte. Bruto. Letal. Mas, para ela, ele era apenas um homem. O homem que a fez sentir viva pela primeira vez. E o único que poderia protegê-la agora. O silêncio entre eles pesava. Até que Isadora respirou fundo. O que faremos agora? Arthur não respondeu imediatamente. Seu olhar estava distante. Como se carregasse um peso invisível nos ombros. Então, ele falou. Seguiremos para o leste. Há um vilarejo onde podemos nos esconder por um tempo. Ela assentiu, tentando ignorar o aperto no peito. Eles estavam sempre correndo. Sempre fugindo. Mas, por quanto tempo? Ela não queria viver assim para sempre. Ela queria mais. Ela queria, ele. Sem medo. Sem fugas. Apenas os dois. E, naquela noite, ela não queria esperar mais para mostrar isso a ele. Isadora levantou-se lentamente e caminhou até onde ele estava sentado. Arthur ergueu o olhar, surpreso. O que foi? Ela se ajoelhou à sua frente, perto o suficiente para sentir o calor do corpo dele. Apenas pare de pensar nisso. Ele franziu a testa. Pensar no quê? Ela deslizou os dedos pelo rosto dele, sentindo a aspereza da barba por fazer. No medo. Na fuga. No que pode acontecer amanhã. O peito dele subiu e desceu devagar. Eu preciso pensar nisso, Isadora. É a única forma de mantê-la a salvo. Ela sorriu suavemente. Apenas esta noite, deixe-me cuidar de você. Os olhos dele escureceram. Ela viu a luta interna nele. A batalha entre o dever e o desejo. Mas, então. Ele se rendeu. O beijo veio como uma tempestade. Urgente. Desesperado. Ele a puxou para si, os braços fortes envolvendo sua cintura. Os lábios dele eram quentes contra os dela, movendo-se com um desejo bruto, intenso. Mas havia mais do que desejo. Havia necessidade. Havia amor. Ela se perdeu nele, as mãos deslizando por seus ombros, sentindo cada músculo rígido sob seus dedos. Arthur segurou seu rosto, aprofundando o beijo, como se quisesse gravar aquele momento para sempre. E talvez quisesse. Porque o amanhã era incerto. Mas aquela noite era deles. Os corpos se moveram juntos sobre as mantas, entrelaçados sob o céu estrelado. Os dedos dele traçaram cada curva do corpo dela, explorando, aprendendo. Os gemidos foram abafados pelo vento. Os sussurros, perdidos na escuridão. Eles pertenciam um ao outro. E não importava o que acontecesse no dia seguinte. Naquela noite, não havia rei. Não havia medo. Apenas eles. E o amor proibido que queimava mais do que qualquer chama. O céu ainda estava escuro quando Isadora abriu os olhos. O calor do corpo de Arthur ainda a envolvia, sua respiração tranquila contra sua pele. Por um instante, ela se permitiu apenas sentir. O peso do braço dele sobre sua cintura, a forma como seus corpos ainda estavam entrelaçados sob as mantas. Naquela noite, ele foi seu. E ela foi dele. Mas agora, o amanhã havia chegado. E o medo voltou. Ela se moveu lentamente,
tentando se afastar sem acordá-lo. Mas os instintos de Arthur eram afiados. Antes mesmo de conseguir se levantar, ele a puxou de volta. Onde pensa que está indo? A voz rouca dele fez um arrepio subir por sua espinha. Ela sorriu suavemente. Buscar água. Os olhos cinza dele a analisaram por um momento antes de relaxar. Ele roçou os lábios nos dela. Não vá muito longe. Ela assentiu e se levantou, sentindo o corpo ainda sensível dos toques da noite anterior. Cada passo era um lembrete do que fizeram. Do que nunca poderiam apagar. Do amor que jamais deveriam ter compartilhado. Mas não havia arrependimento. Nem um pouco. O riacho ficava a poucos metros da clareira. O ar era fresco, e o som da água corrente acalmava seus pensamentos. Ela se ajoelhou e mergulhou as mãos na água gelada, tentando clarear a mente. Tudo ainda parecia um sonho. Fugir do castelo. Abandonar a coroa. Escolher Arthur. Mas, por mais que quisesse acreditar que estavam seguros, ela sabia a verdade. Henrique não desistiria. E, se os encontrasse, não haveria piedade. O som de um galho quebrando fez seu sangue gelar. Ela ficou imóvel. A respiração presa. O coração disparado. Alguém estava ali. O instinto tomou conta de seu corpo. Ela se levantou lentamente, os olhos varrendo a floresta ao redor. O vento soprava, mas o silêncio era absoluto. Muito absoluto. O tipo de silêncio que precede algo terrível. E então, ela ouviu uma sombra entre as árvores. Observando-a. E, naquele instante, ela soube. Eles haviam sido encontrados. O pânico apertou seu peito, mas ela não gritou. Não se moveu bruscamente. Sabia que precisava ser rápida. Deu um passo para trás. Depois outro. E então, correu. O som dos galhos quebrando atrás dela confirmou o pior. Eles estavam sendo caçados. Ela chegou à clareira ofegante, o rosto pálido. Arthur levantou-se no mesmo instante. O que houve? Ela mal conseguiu respirar. Henrique, os homens dele, estão aqui. A expressão de Arthur se transformou. Seus olhos endureceram. Seu corpo ficou tenso. E então, sem hesitar, ele pegou a espada. Precisamos sair agora. Os cavalos ainda estavam selados, prontos para partir. Mas antes que pudessem montá-los, o som de cascos ecoou pela floresta. Eles estavam cercados. Arthur empurrou Isadora para trás. Fique comigo. O medo subiu pela garganta dela. Mas não havia tempo para hesitar. Os soldados surgiram das sombras. 10. Talvez mais. E, à frente deles, o rei Henrique. Montado em seu cavalo negro, ele observava a cena com um olhar impassível. Como se já soubesse que terminaria assim. Como se estivesse esperando. E, quando falou, foi o fim. Acabou. A floresta ficou em silêncio. O vento parou. Os soldados aguardavam. Henrique desmontou devagar, ajustando a espada no cinto. Seus olhos se fixaram em Arthur primeiro. E então, deslizaram até Isadora. Eu lhe dei a chance de fugir. Isadora sentiu a raiva crescer dentro de si. Você nos caçou. Henrique sorriu. Eu sou o rei. Não perco o que me pertence. Arthur deu um passo à frente, a mão firme na espada. Ela nunca foi sua. Os olhos do rei brilharam com algo sombrio. Então vamos ver quem tem o direito de tê-la. E então, ele sacou a espada. A luta começou antes que Isadora pudesse reagir. As lâminas se chocaram com um som metálico que ecoou pela floresta. Arthur era rápido. Feroz. Cada golpe era preciso. Cada movimento, calculado. Mas Henrique também era um guerreiro.
E essa luta não terminaria fácil. O choque das espadas iluminava os rostos deles, gotas de suor escorrendo. Isadora assistia, o coração aos pulos. Cada golpe poderia ser o último. E ela não poderia perder Arthur. Não agora. Não depois de tudo. Mas então, aconteceu. Um erro. Um deslize. Henrique girou rápido demais, o golpe pegando Arthur de surpresa. A lâmina deslizou por seu braço, cortando fundo. Ele cambaleou. E Henrique não hesitou. O próximo golpe seria fatal. Mas antes que a lâmina pudesse encontrar o peito de Arthur, Isadora gritou: "Não!" E, sem pensar, correu para a frente. O tempo parou. A lâmina de Henrique parou a centímetros do peito dela. O rei ficou imóvel. Seus olhos encontraram os dela. E, pela primeira vez, ele hesitou. Isadora respirava com dificuldade, seus braços abertos, protegendo Arthur. Se quiser matá-lo, terá que me matar primeiro. Henrique ficou parado. Os soldados estavam em silêncio. Apenas o vento movia as folhas. E então, ele baixou a espada. Henrique riu. Baixo no começo. Depois mais alto. E, finalmente, ele se virou. "Vocês são mais tolos do que pensei." Ele guardou a espada no cinto. "Levem-nos." O sangue de Isadora gelou. "O que?" Ela tentou correr, mas braços fortes a seguraram. Arthur tentou lutar, mas seu ferimento fez fraquejar. Em poucos segundos, eles estavam presos. E, antes que pudessem fazer qualquer coisa, foram levados de volta ao castelo. De volta ao que fugiram. De volta ao inferno. A viagem de volta ao castelo foi um tormento. O cavalo de Isadora avançava lentamente, seus pulsos amarrados, a respiração pesada. O cheiro da terra molhada se misturava ao suor dos soldados que os escoltavam. Mas nada era pior do que o silêncio. Ela não ousava olhar para Arthur. Ele cavalgava ao lado, ferido, as mãos também amarradas, mas ainda com a cabeça erguida. Isadora queria gritar. Queria implorar. Mas sabia que qualquer palavra agora não mudaria nada. Eles estavam voltando. De volta ao castelo. De volta à prisão. De volta ao rei. A grande ponte de pedra se ergueu diante deles. Os portões do castelo foram abertos lentamente. Os guardas esperavam do lado de dentro. O povo sussurrava, observando a cena com olhos arregalados. Isadora sentiu o peso do julgamento. Eles estavam ali para vê-la cair. Ela, a rainha. Capturada como uma traidora. E agora, todos sabiam. Os soldados arrancaram do cavalo. Seus joelhos cederam quando seus pés tocaram o chão. Mas antes que pudesse cair, mãos rudes a ergueram novamente. Henrique desceu do cavalo com calma, como se aquela cena fosse apenas mais um detalhe de seu dia. Ele ajustou as luvas de couro, os olhos impenetráveis. Então, finalmente, ele falou: "Levem o prisioneiro para as masmorras." A respiração de Isadora travou. Não. Os olhos dela se arregalaram quando viu os guardas puxarem Arthur. Ele lutou, mas o ferimento fez fraquejar. Ela tentou correr até ele, mas os soldados a seguraram. Não. Não o levem. Arthur se virou, seus olhos cinza queimando. Isadora. A angústia em sua voz partiu seu coração. Ela lutou, tentou se soltar, mas era inútil. As portas de ferro das masmorras se fecharam. E ele desapareceu. O castelo parecia mais frio. Mais sombrio. Mais mortal. Isadora foi levada para o salão principal, onde seu julgamento começaria. Henrique sentou-se no trono, a expressão fechada, enquanto os conselheiros murmuravam entre si. "Você desonrou esta coroa." A voz dele cortou o salão como uma lâmina. Ela manteve o olhar firme.
Eu fiz o que meu coração mandou. Os murmúrios aumentaram. Henrique inclinou a cabeça. Seu coração? Ele riu. E onde está seu coração agora, rainha? Ela mordeu o lábio, o peito apertado. Porque ela sabia a resposta. Seu coração estava nas masmorras. Machucado. Ensanguentado. Esperando por ela. Henrique se levantou. Seu manto vermelho esvoaçou conforme ele descia os degraus do trono. Ele caminhou até ela. Parou perto demais. O que eu deveria fazer com você? A voz dele era baixa, fria. Isadora sentiu o pavor se espalhar pelo corpo. Ela conhecia Henrique. Ele não matava por impulso. Ele gostava de ver seus inimigos sofrerem primeiro. E ela era sua maior inimiga agora. O rei começou a caminhar lentamente ao redor dela. Poderia matá-la. Os conselheiros ficaram em silêncio absoluto. Poderia enviá-la para um convento e fazê-la desaparecer do mundo. A ideia a fez estremecer. Mas ele não queria isso. Ele queria mais. Ele queria vê-la quebrar. Ele parou atrás dela. Eu poderia fazê-la assistir à execução do seu amante. A alma dela congelou. Seus olhos arregalaram-se. Não. Henrique sorriu. Sim. Ela sentiu o desespero subir pelo corpo. Não podia deixá-lo fazer isso. Não podia perder Arthur. Então, fez a única coisa que poderia salvá-lo. Ela se ajoelhou. Os murmúrios explodiram no salão. Ninguém jamais havia visto a rainha ajoelhada. Mas Isadora não se importava com orgulho agora. Ela ergueu o olhar para Henrique, e implorou. Deixe-o viver. O rei a observou, os olhos cintilando com um brilho sombrio. E por que eu faria isso? Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Porque eu faço qualquer coisa. O silêncio foi absoluto. Henrique franziu levemente a testa. Qualquer coisa. Ela assentiu. E, naquele momento, vendeu sua alma. Henrique caminhou lentamente até o trono e sentou-se novamente. Ele cruzou os dedos sobre o colo. Você será minha esposa novamente. O mundo girou ao redor dela. O quê? Ele ergueu uma sobrancelha. Você me traiu. Desonrou este trono. Mas o povo ainda ama. O desprezo em sua voz era evidente. Eu não posso simplesmente matá-la. Mas posso usá-la. Isadora sentiu o coração bater forte. Você quer me manter ao seu lado, como um troféu. Henrique sorriu. Você entende rápido. Ela fechou os olhos. Não tinha escolha. Se dissesse não, Arthur morreria. Se dissesse sim, ela morreria por dentro. Mas salvaria o homem que amava. Então, com um nó na garganta, ela aceitou. Isadora sentia o peso do mundo sobre seus ombros enquanto os criados ajustavam o corpete do vestido que Henrique havia ordenado que usasse. O tecido era pesado, bordado com ouro, a coroa repousava em sua cabeça como um lembrete cruel de sua nova realidade. Ela estava presa. Mas, desta vez, não em correntes de ferro. Henrique não precisava de masmorras para torná-la sua prisioneira. Ele a aprisionou em um casamento que ela nunca quis. Ela vendeu sua liberdade em troca da vida de Arthur. Mas até quando Henrique manteria sua palavra? O rei nunca foi um homem confiável. E, se Arthur ainda estava vivo, ela precisava encontrar um jeito de tirá-lo daquele castelo. Antes que fosse tarde demais. O salão principal estava iluminado por centenas de velas, os lustres dourados refletindo o brilho do ouro e das joias que adornavam os convidados. Era um banquete, um espetáculo, uma celebração da farsa. Henrique queria que todos vissem. Que todos soubessem. A rainha estava ao seu lado novamente. Submissa. Mas apenas em aparência. Pois, dentro dela, Isadora queimava. Queimava de ódio. De dor.
E, principalmente, de saudade. Ela não sabia onde Arthur estava. Desde que se ajoelhou diante do rei, não o viu mais. Henrique se recusava a dizer. E o silêncio sobre seu paradeiro era a maior tortura que ele poderia infligir. O medo corroía seus pensamentos. Será que ele ainda estava vivo? Será que Henrique apenas a fez aceitar essa farsa para depois matá-lo nas sombras? Ela precisava descobrir. Precisava salvá-lo. E tinha que ser rápido. A música preenchia o salão. Henrique ergueu sua taça, olhando para ela com um sorriso satisfeito. Um brinde à minha rainha. A corte aplaudiu. Ela sorriu levemente, forçando-se a engolir o nojo. Henrique se inclinou para sussurrar contra sua orelha. Está sendo uma boa esposa. Ela não respondeu. Não podia. Pois se dissesse o que realmente queria, o castelo inteiro ouviria seu ódio. Mas em vez disso, manteve a máscara. Pois sabia que precisava enganar o rei para salvar o homem que realmente amava. E enganaria. A madrugada caiu sobre o castelo. Os corredores estavam vazios. Isadora retirou a coroa, seus passos silenciosos ecoando pelo mármore frio. Ela não conseguia dormir. Não até saber se Arthur ainda estava vivo. Seu destino a levou para as masmorras. E, quando desceu os degraus escuros e úmidos, seu coração acelerou. A única luz vinha das tochas na parede. O cheiro de ferrugem e umidade era sufocante. Mas ela seguiu em frente. E então? Ela ouviu. Arthur estava vivo. Mas mal conseguia ficar de pé. Seu corpo estava coberto de hematomas, o rosto marcado por golpes que Henrique provavelmente ordenou. Ele estava acorrentado, os pulsos sangrando. Mas, quando seus olhos cinza encontraram os dela, ele sorriu. Mesmo naquele estado. Mesmo ferido. Ele sorriu para ela. E isso quebrou seu coração. Ela se ajoelhou diante dele, os dedos tremendo ao tocar seu rosto. O que fizeram com você? Sua voz saiu trêmula. Ele inclinou a cabeça levemente, o sorriso cansado ainda nos lábios. Pensei que não viria. Ela engoliu em seco. Eu não podia. Henrique. Ele riu baixinho, mas seu riso era amargo. Eu sei. Ele quer que você seja dele. Ela fechou os olhos, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Eu fiz isso por você. Ele a observou por um momento. Então, levantou a mão, mesmo acorrentado, e tocou seus dedos. Eu sei. E naquele instante, ela soube. Eles ainda tinham uma chance. Mas precisavam agir rápido. Na manhã seguinte, Henrique a observava com atenção. Ele sabia que ela estava inquieta. Ele sabia que ela queria algo. E isso o divertia. Mas ela estava um passo à frente. Se Henrique achava que ela simplesmente aceitaria essa farsa, estava enganado. Ela sorria para ele. Ela tocava sua mão na frente da corte. Mas, por dentro, ela tramava sua queda. Pois agora, não era mais uma questão de fuga. Era uma questão de vingança. E Henrique pagaria por tudo. O sol nascia lentamente, tingindo o céu de tons dourados, mas para Isadora, aquele amanhecer era apenas um lembrete do tempo que se esgotava. Ela passou a noite em claro, sentada à beira da cama, os dedos trêmulos, o coração martelando dentro do peito. Seu destino havia sido selado. Henrique a possuía em papel, em aparência, mas nunca teria seu coração. Seu coração pertencia a outro. A Arthur. E agora, ela faria de tudo para salvá-lo. Amanhã começou como qualquer outra. Os criados a vestiram com o traje luxuoso que Henrique escolheu. Os corredores estavam movimentados, os murmúrios sobre o banquete da noite anterior ainda se espalhando pelo castelo. Mas Isadora não se importava com nada disso. Ela só pensava nele. Nos olhos cinza que a encararam da escuridão das masmorras. Nos cortes em sua pele.
no sangue seco em seus pulsos acorrentados. Ela apertou os punhos, sentindo a raiva fervilhar em seu peito. Henrique pagaria. Mas primeiro, ela precisava ser inteligente. O rei a observava no café da manhã. Seus olhos escuros avaliavam cada movimento seu, como um predador analisando sua presa. Você está silenciosa, minha rainha. A provocação estava na voz dele, como se esperasse que ela se rendesse, que aceitasse sua nova posição. Ela ergueu os olhos e forçou um sorriso. Apenas cansada, majestade. Henrique inclinou a cabeça levemente. Espero que não esteja adoecendo. Isadora manteve a postura firme, ignorando o peso daquele olhar. Ela sabia o que ele estava fazendo. Ele queria ver sua fraqueza. Queria ver o medo em seus olhos. Mas ele não veria. Não mais. O primeiro passo do plano era simples. Ela precisava ganhar tempo. Fingir submissão. Fingir que aceitava seu papel ao lado de Henrique. Pois só assim, ele baixaria a guarda. E quando ele menos esperasse, ela o destruiria. Naquela tarde, ela foi até as masmorras novamente. Dessa vez, não estava sozinha. 2 guardas a acompanharam, sob ordens diretas do rei. Henrique ainda confiava nela? Claro que não. Mas ele também não acreditava que ela tivesse coragem de agir contra ele. E era exatamente nisso que ela apostava. Arthur estava no mesmo lugar. Ainda acorrentado. Ainda ferido. Mas seus olhos ainda tinham vida. Ela parou diante dele, tentando esconder a dor ao vê-lo tão fraco. Os guardas se posicionaram atrás dela, rígidos. O rei me permitiu vê-lo. Era mentira. Henrique nunca permitiria. Mas os guardas não questionaram. Ela era a rainha. E ninguém desobedecia à rainha. Ela se ajoelhou, mantendo a expressão neutra, e então pegou a mão de Arthur. Ele ficou tenso, mas não afastou. Você está viva, sussurrou ele. Ela assentiu. E você também. Ele apertou os olhos. Por quanto tempo? Ela respirou fundo, tentando conter o tremor na voz. O tempo suficiente para sairmos daqui. Arthur arregalou os olhos. O quê? Ela apertou sua mão com força. Eu vou tirá-lo daqui. Os olhos dele se fixaram nos dela, e por um momento, tudo mais desapareceu. Mas então, a voz de um dos guardas cortou o silêncio. Majestade, devemos retornar. Ela se levantou lentamente, sem soltar a mão de Arthur até o último segundo. E naquele instante, ele soube. Ela falava sério. Ela não o deixaria para morrer. O segundo passo do plano era mais arriscado. Ela precisava de aliados. Mas em quem confiar? O castelo era feito de traições, de espiões, de olhos e ouvidos atentos a qualquer deslize. Mas havia uma pessoa. Uma única pessoa que jamais a traiu. A dama de companhia que a servia desde criança. Naquela noite, Isadora a chamou para seus aposentos. A mulher entrou, a expressão preocupada. Majestade, o rei perguntou por você. Isadora ignorou a informação. Preciso da sua ajuda. A criada franziu a testa. O que deseja? Ela respirou fundo. Preciso tirar Arthur das masmorras. O sangue da mulher pareceu gelar. Ela olhou ao redor rapidamente, como se esperasse que alguém estivesse ouvindo. Isso é loucura. Isadora se aproximou, segurando suas mãos. Você já viu o que Henrique faz com aqueles que desafiam seu orgulho. Se ele não morrer agora, morrerá em breve. A criada hesitou. Ela sabia que era verdade. E então, finalmente, sussurrou. O que devo fazer? O terceiro passo do plano exigia precisão. E um risco mortal. Ela precisava distrair Henrique. E para isso, usaria a única arma que ele jamais esperaria. Ela mesma. Naquela noite, durante o jantar,
Isadora se aproximou do rei mais do que nunca. Ela riu de suas histórias. Ela o olhou como uma esposa fiel olharia para o marido. Ela jogou o jogo dele. E Henrique aceitou. Seu ego inflou ao vê-la assim. Tão diferente da mulher que o desafiava. E então, no momento certo, ela sussurrou em seu ouvido: Vamos para os meus aposentos esta noite. A satisfação nos olhos do rei disse tudo o que ela precisava saber. Enquanto Henrique acreditava que estava no controle, Arthur estaria fugindo. A criada já sabia o que fazer. Os guardas que fariam a troca do turno seriam pagos em ouro para demorarem um pouco mais. E então, quando o castelo inteiro estivesse envolto em outra madrugada silenciosa, ele escaparia. E, pela primeira vez, eles teriam uma chance real. A noite caiu como um manto sobre o castelo. O frio da madrugada cortava o ar, mas dentro dos aposentos reais, o calor da traição queimava em silêncio. Henrique sorriu ao observar Isadora à sua frente. Ele acreditava que havia vencido. Que ela finalmente se curvara à sua vontade. Mas ele estava enganado. Pois, enquanto o rei se preparava para desfrutar de sua suposta submissão, Arthur estava fugindo. Horas antes, a criada já havia recebido as instruções. Ela esperaria até que os guardas trocassem os turnos nas masmorras. Naquele curto intervalo de tempo, os portões da prisão ficariam vulneráveis. Ela carregaria um vinho forte, misturado com ervas que causariam sonolência. Os guardas que ficassem no posto iriam ceder ao cansaço. E então, ela abriria as celas. A cela de Arthur. Era um plano arriscado. Mas era a única chance. Nos aposentos reais, Isadora manteve sua máscara intacta. Henrique acreditava que ela finalmente o aceitava. Ela sorriu. Riu de suas palavras. Deixou que ele acreditasse. Cada movimento dela era calculado, cada olhar um veneno disfarçado de rendição. Ela precisava mantê-lo ali. Longe das masmorras. Longe de Arthur. Pois, se Henrique percebesse que algo estava errado, ele mandaria matar seu amante antes que pudesse respirar o ar da liberdade. Nas masmorras, o vinho já havia sido servido. Os guardas bebiam sem suspeitar. Os olhos pesavam. Os corpos relaxavam. E então, o primeiro desmaiou. Depois, outro. E, um a um, todos caíram. A criada respirou fundo, controlando o tremor das mãos. Ela puxou as chaves do cinto de um dos guardas e correu pelos corredores escuros. Cada passo era uma contagem regressiva. Cada segundo um fio prestes a romper. Ela chegou à cela de Arthur. Ele estava pronto. Os olhos cinza dele brilharam na escuridão. Mesmo fraco, machucado, ele ainda era um guerreiro. Quando a porta foi destrancada, ele não hesitou. O rei ainda está com ela? Arthur perguntou, a voz rouca pelo tempo que passou sem água ou comida. A criada assentiu. Sim. Mas não temos muito tempo. Ele respirou fundo e se forçou a ficar de pé. A dor queimava em seus músculos. Mas não importava. Pois, naquela noite, ele lutaria para viver. Para voltar para Isadora. Nos aposentos reais. Henrique ergueu a taça de vinho, saboreando a sensação de controle. Ele olhou para Isadora com superioridade. Você finalmente entendeu qual é o seu lugar. Ela sorriu. Mas dentro dela, o ódio crescia como um incêndio. Ela queria matá-lo. Mas não podia errar. Pois, se errasse, Arthur nunca sairia daquele castelo vivo. Ela precisava esperar. Esperar o momento certo. E então, o castelo explodiu em caos. Gritos rasgaram o silêncio. Os corredores se encheram de passos apressados. Os soldados gritavam ordens, puxavam espadas. Algo havia acontecido. Henrique se levantou, confuso. O que diabos?
Um guarda entrou apressado, os olhos arregalados. Majestade! O prisioneiro, ele fugiu. O mundo parou. Henrique se virou lentamente para Isadora. A suspeita brilhava em seus olhos. E naquele instante, ela soube que precisava agir. Ela não deu tempo para que ele pensasse. Com um movimento rápido, pegou a adaga escondida no vestido e avançou. Henrique tentou reagir, mas ela foi mais rápida. A lâmina cortou seu ombro, fazendo-o cambalear para trás. Os guardas gritaram, tentando alcançá-la. Mas Isadora já estava correndo. Correndo para encontrar Arthur. No pátio externo. A lua iluminava a cena. Arthur estava cercado por soldados. Mesmo ferido, ele lutava. A espada girava em suas mãos, derrubando um por um. Mas ele não poderia aguentar muito tempo. Isadora viu quando um dos guardas ergueu a espada para golpeá-lo pelas costas. Ela gritou. Correu. E, sem hesitar, atacou o soldado antes que ele pudesse ferir Arthur. Os olhos de Arthur se arregalaram ao vê-la. Mas não havia tempo para palavras. Eles precisavam sair dali. Agora. O portão estava próximo. Os cavalos já estavam preparados. Mas o número de soldados aumentava. Eles estavam encurralados. E então, a voz de Henrique ecoou pelo pátio. Matem-no. O coração de Isadora parou. Ela olhou para Arthur. E tomou sua decisão. O último sacrifício. Ela pegou a espada caída no chão. Os soldados hesitaram. Pois ali estava a rainha. Lutando contra seus próprios guardas. E então, ela fez o impensável. Ela se virou contra Henrique. Apontou a espada para ele. E disse as palavras que mudariam tudo. Eu renuncio ao trono. Henrique congelou. Os soldados trocaram olhares, confusos. O quê? O rei rosnou. Isadora respirou fundo. Você quer o trono? Tenha-o. Ela jogou a espada no chão. E, naquele instante, o jogo virou. Pois agora, não havia mais motivo para caçá-los. Eles não eram mais uma ameaça. E Henrique sabia disso. O silêncio pesou sobre o pátio. Os soldados não sabiam o que fazer. Sem uma ordem clara, ninguém avançou. E então, Henrique riu. Covarde. Ela segurou o olhar dele. Chame como quiser. Mas eu estou saindo. E você nunca mais me verá. Henrique não gostava de perder. Mas ele também não podia manter uma rainha que o desprezava. Então, finalmente. Ele fez um gesto com a mão. E os soldados baixaram as espadas. Isadora e Arthur montaram nos cavalos. O portão do castelo se abriu. E, pela primeira vez, eles partiram sem olhar para trás. Henrique os deixou ir. Não por bondade. Mas porque sabia que, no fim, ele havia perdido de um jeito que jamais poderia consertar. A floresta se fechava ao redor deles enquanto os cavalos galopavam sem parar, o vento frio da madrugada cortando suas faces. Eles estavam livres. Pela primeira vez desde que tudo começou, Isadora e Arthur estavam realmente livres. Os portões do castelo estavam para trás, assim como Henrique, assim como os pesadelos que viveram ali dentro. Mas agora, a realidade os atingia como um raio. Eles haviam fugido. Mas para onde iriam? O cansaço finalmente os venceu. Depois de horas cavalgando sem descanso, Arthur puxou as rédeas e parou o cavalo próximo a um lago escondido no meio da floresta. A lua iluminava a superfície da água como um espelho prateado. O silêncio era absoluto. Nenhum soldado seguiu. Nenhum som de cascos vinha da estrada. Henrique realmente os deixou partir. Ou, pelo menos, queria que pensassem assim. Isadora desmontou do cavalo com dificuldade, as pernas tremendo após tantas horas de fuga. Seus braços estavam dormentes, o vestido sujo e rasgado, os cabelos desgrenhados.
Mas nada disso importava. Ela olhou para Arthur. Ele estava ali. Vivo. E isso era tudo o que importava. Os olhos cinza dele a observaram com um misto de alívio e incredulidade. Como se ele ainda não acreditasse que realmente haviam escapado. Ela sentiu um nó apertar sua garganta. Conseguimos. A voz dela saiu fraca, quase um sussurro. Arthur desceu do cavalo e caminhou até ela, segurando seu rosto com as mãos calejadas. Sim. Conseguimos. Os dedos dele traçaram os contornos do rosto dela, como se quisesse se certificar de que ela era real. Que aquilo não era apenas um sonho. Mas então, o olhar dele escureceu. Ele a puxou contra si, segurando-a com força. Nunca mais faça algo assim. Ela fechou os olhos, sentindo a batida acelerada do coração dele contra seu peito. Eu faria tudo de novo para salvá-lo. Ele segurou o queixo dela, forçando-a a encará-lo. E eu faria qualquer coisa para nunca mais vê-la em perigo. Os olhos dela brilharam com lágrimas não derramadas. E então, ele a beijou. Foi um beijo diferente de todos os outros. Não havia pressa, nem urgência. Apenas amor. Apenas a certeza de que eles estavam ali, juntos, e nada mais poderia separá-los. Os lábios dele eram quentes, intensos, como se quisessem apagar cada ferida que a alma dela carregava. As mãos de Arthur seguraram sua cintura com firmeza, trazendo-a para ainda mais perto. Isadora sentiu o chão sumir sob seus pés. Tudo o que existia era ele. E tudo o que ele queria, era ela. A noite se tornou deles. Os corpos se encontraram sob as estrelas, na grama macia, cercados apenas pelo som da floresta adormecida. Os dedos dele deslizaram pelo vestido rasgado, removendo cada pedaço de tecido que ainda separava de sua pele. Os beijos dele marcaram cada centímetro de sua pele. Os sussurros dele incendiaram seu coração. E, naquela noite, eles pertenceram um ao outro como nunca antes. O amanhecer chegou. A primeira luz do sol aqueceu seus corpos ainda entrelaçados. Os olhos de Isadora se abriram lentamente, encontrando o rosto de Arthur tão perto do seu. Ele já estava acordado, observando-a. Ela sorriu suavemente. Por que está me olhando assim? Ele passou os dedos pelo rosto dela, traçando suas bochechas, seus lábios. Porque eu não posso acreditar que você é minha. Ela deslizou os dedos pelo peito dele, sentindo as cicatrizes, cada marca que a vida lhe deixou. Eu sempre fui sua. Os olhos dele brilharam. Ele beijou sua testa, depois suas pálpebras, seus lábios. E sussurrou contra sua pele. Então fique comigo. Para sempre. Ela se perdeu naqueles olhos cinza, naquela voz rouca. E soube, naquele momento, que não importava onde estivessem. Não importava o que viesse. Ela nunca mais partiria. Anos depois. O vilarejo era pequeno, mas acolhedor. A vida era simples, mas cheia de significado. O vento soprava pelos campos de trigo, o sol brilhava forte no céu azul. E Isadora nunca se sentiu tão viva. Ela estava longe do castelo. Longe das intrigas da corte. Mas, principalmente, longe de Henrique. Aquele capítulo de sua vida ficará no passado. Agora, ela tinha algo muito mais valioso. Ela tinha amor. Ela tinha Arthur. E tinha uma família. As risadas infantis encheram o ar. Uma garotinha de cabelos dourados correu pelo campo, os pés descalços tocando a grama macia. Atrás dela, um homem alto e forte corria, fingindo ser um monstro. Eu vou pegá-la. Os gritinhos dela se misturaram ao vento. Isadora observava tudo, sentada na varanda de madeira da casa que construíram juntos. Ela riu, balançando a cabeça. Arthur finalmente pegou a menina no colo, girando-a no ar. Você está cada vez mais rápida, pequenina. A garota gargalhou, abraçando o pescoço dele. Você nunca vai me pegar de verdade, papai. Os olhos de Isadora se encheram de lágrimas.
Era isso. Era essa vida que ela escolheu. E ela nunca se arrependeria. Arthur caminhou até a varanda, ainda segurando a filha nos braços. Ele se inclinou, beijando Isadora suavemente. Está feliz? Ela sorriu. Mais do que eu poderia imaginar. Ele se sentou ao lado dela, puxando-a para perto. Os braços dele sempre foram seu refúgio. A única fortaleza que ela realmente precisava. Ela olhou para o horizonte, para o sol que se punha devagar. E soube, com toda a certeza do mundo. Eles haviam vencido. O amor venceu. E nenhum rei jamais poderia tirar isso deles.